A música nem sempre foi música. Antes de artistas, antes de instrumentos, antes de tudo, era só o som. Mas foi o ser humano que transformou esse som em emoção. Mas afinal, como isso tudo começou? Fala galera, eu sou o Michael Santos e você está no Cadenceverse. Para entender isso melhor, a gente precisa voltar lá atrás, a mais de 40 mil anos antes de Cristo, num tempo bem diferente, onde a música ainda não tinha forma, mas mesmo assim ela já estava ali. Ela estava no próprio corpo, nas batidas do peito, nas palmas. Era assim que as pessoas se conectavam, antes das primeiras palavras surgirem. E foi justamente nesse momento que os seres humanos começaram a explorar melhor esses sons, usando o que tinha à sua volta, como ossos de aves e até presas de mamutes. E aos poucos, eles começaram a experimentar. Eles pegavam esses ossos, faziam pequenos furos e sopravam, até que perceberam algo incrível: o som podia ser controlado. E foi ali, meio que sem querer, que o ser humano deixou de apenas ouvir o barulho do mundo e começou a criar música. Com o passar das civilizações, a música foi ganhando novos significados. No Egito Antigo, por volta de 3.000 anos antes de Cristo, ela já era usada em rituais, festas e cerimônias importantes. Instrumentos como harpas e flautas já faziam parte da vida das pessoas. E na Grécia Antiga, entre 800 e 300 anos antes de Cristo, a lira era um dos instrumentos mais usados nesse período. E foi nesse contexto que a música na Grécia Antiga passou a ser vista como algo ainda mais profundo. Ela estava ligada à matemática, à filosofia e até ao universo. Filósofos como Pitágoras, sim, aquele mesmo que provavelmente você já viu na matemática, o do famoso teorema. Pois é, ele também estudava música. E foi ele que percebeu que a música não era só som, ela tinha padrões, proporções e seguia lógica. E ali a música começava a ser entendida, não só como algo que a gente ouve, mas também como conhecimento. E com o passar dos séculos, a música foi assumindo um novo papel dentro da sociedade. Durante a Idade Média, entre 500 e 1400 d.C., ela esteve muito presente em ambientes religiosos. Um dos maiores exemplos disso é o canto gregoriano, que se desenvolveu entre os séculos 9 e 13. Para você entender melhor, era um tipo de música usado nas igrejas, cantado em grupo, sem instrumentos, com um som calmo, mas com uma força emocional enorme. E nesse mesmo período, também tivemos nomes importantes, como Hildegard von Bingen, uma das primeiras mulheres compositoras da história. E é nesse momento que a música entra mais uma vez em uma nova fase. No Renascimento, entre 1400 e 1600 d.C., ela foi se transformando, ganhando novas formas, novos elementos e novas possibilidades. E muito dessa mudança veio através dos instrumentos. O violino, por exemplo, começou a surgir por volta de 1500 anos depois de Cristo na Itália, trazendo um som mais expressivo e mais emocional. O alaúde, que já existia entre 700 e 900 d.C., ganhou forma na Europa entre 1200 e 1500. E o cravo, por volta de 1400, trouxe uma nova forma de organizar os sons, através das teclas. E tudo isso foi construindo a base da música que a gente conhece hoje. E conforme a música foi se estruturando, ela começou a mergulhar cada vez mais nas emoções. No período do romantismo, entre 1800 e 1900 anos depois de Cristo, os sentimentos passaram a ser o centro de tudo. Grandes compositores marcaram essa época, como Beethoven, com suas composições fortes e impactantes, Frédéric Chopin, com melodias mais delicadas e profundas, Tchaikovsky, transformando emoções em músicas inesquecíveis, e também nomes como Clara Schumann, que ajudou a expandir ainda mais a expressividade da música. Enquanto isso tudo acontecia, uma nova revolução se aproximava. E essa revolução veio com a tecnologia. Em 1877, Thomas Edison criou o fonógrafo, uma máquina capaz de gravar e reproduzir som. Algo que nunca tinha sido feito antes. Mas como isso funcionava? Era bem simples. Tinha um pequeno funil, uma agulha e um cilindro coberto com papel metálico. E então a pessoa falava dentro de um pequeno funil. Esse som fazia uma agulha vibrar, que gravava no cilindro que estava sendo girado com a mão. Depois, era só girar o cilindro de novo, que a agulha lia as marcas e o som era reproduzido. Imagina isso, ouvir um som que já aconteceu de novo. Na época, aquilo foi uma grande revolução. E ao longo dos anos, o fonógrafo foi evoluindo, trocando os cilindros por discos e melhorando ainda mais a qualidade do som, até dar origem ao gramofone e depois ao toca-discos que muita gente conhece. A partir daí, tudo começou a acelerar de verdade. No século XX, entre 1900 e 2000, a tecnologia impulsionou completamente a música. Surgiram os estúdios, os discos, popularizados a partir de 1948 com o LP, o rádio, que começou a expandir por volta de 1920, e toda a indústria musical. A música deixou de ser algo local e passou a alcançar o mundo inteiro. E foi nesse período que surgiram gêneros que marcaram gerações, como o rock, o soul e o pop. E também artistas que mudaram a história, como Elvis Presley, Beatles, Aretha Franklin, Michael Jackson, Madonna, Queen, The Rolling Stones, e também vale a pena citar o grupo que revolucionou o hip hop, NWA. Todos esses artistas e bandas levaram a música a um nível global.
Então, a internet mudou tudo mais uma vez. A partir dos anos 2000, tudo ficou mais rápido e mais acessível. O R&B, por exemplo, que surgiu nos Estados Unidos no final dos anos de 1940, começou a viver um dos seus maiores momentos nos anos 2000, marcando toda uma geração, com nomes como Usher, Alicia Keys, Chris Brown, entre outros grandes nomes. Plataformas como YouTube, criado em 2005, e Spotify, lançado em 2008, transformaram completamente a forma de consumir música. Agora, qualquer pessoa pode criar, publicar e alcançar qualquer lugar. A música ficou acessível para todo mundo, e novos artistas passaram a dominar essa era, como Bruno Mars, Beyoncé, The Weeknd, Drake, Justin Bieber, Rihanna, misturando vários estilos e quebrando padrões. E enfim, chegando nos dias de hoje, em 2026, a música vai muito além do que a gente conhecia. Ela não é só arte, ela é influência, estratégia e identidade. Com redes como o TikTok, criado em 2016, e até inteligência artificial, o futuro já não é mais futuro, ele já está acontecendo. A música começou com ossos e hoje é tecnologia. Mas tem uma coisa que nunca mudou: o talento. Porque tecnologia cria som, mas só o artista cria sentimento. Se você ama música, quer ficar por dentro de tudo, se inscreva no canal, porque aqui vai muito além do que você ouve.